Oi, eu sou a Gabi Amento e hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência de leitura com o livro Belladonna, da autora Laura Reggiani. E essa história tem como cenário uma cidade inspirada na Roma antiga, porém dominada por vampiros. A nossa protagonista é a Belladonna, ela é uma mestiça, meio humana, meio vampiro. E mesmo nessa cidade vampiros sendo super bem aceitos, mestiços não é bem assim. Ela vive se fingindo de humana, mentindo para sobreviver, porque ali ninguém é muito legal com mestiço, eles são caçados, eles são mortos. Até que no momento de descuido, a Belladonna é capturada, só que para sua surpresa, ela não morreu. Ela acorda num palácio super luxuoso e ali ela descobre que ela é a única bastarda que sobreviveu do rei. E esse rei faz algum tempo que ele morreu junto com seu único herdeiro. Ou seja, aquele lugar está sem herdeiro, está o caos, aquela cidade está em guerra. A perda dos herdeiros, da coroa, deixou eles mais frágeis e eles querem resolver isso, por isso eles buscaram uma bastarda. E como a Belladonna foi a única que sobrou, eles explicam a situação pra ela, ela simplesmente vai ter que sorrir, acenar, se fingir de princesa e aceitar as ordens do Senado, que é a pessoa que realmente vai mandar no reino. E ela aceita de boa, quer dizer, ela vai ser uma princesa e futuramente rainha. Ela adorou essa vida e é claro que ela não vai aceitar ser manipulada, mas ela vai sorrir e acenar até conseguir todo o poder pra si. Toda uma história montada para fingir que ela seja uma princesa legítima, não uma bastarda. E aí sim, ela é coroada, todo mundo acha ela linda, tudo acontece. Só que cedo demais, ela descobre que a coroa de rainha não vai ficar tão cedo na cabeça dela, pois ela tem que escolher um marido e ela tem duas opções que são... Essa parte é complicada porque eles são príncipes, mas eles não são da família dela. É uma situação complicada, apenas aceitem a informação, porque lá no livro explica melhor, coisa que eu não sei fazer. Mas ela tem essas duas opções, a primeira mal olha pra ela e a segunda esfaqueia. Então as opções dela são um pouco escassas, mas tá tudo bem, porque ela tá num jogo muito maior. Ela quer ser rainha, mas não apenas sorrir e acenar, ela quer mandar em tudo. A Belladonna, ela é uma personagem esperta, cheia de artimanhas. Ela faz coisas que você só vai descobrir a real intenção 3 capítulos depois. E é delicioso acompanhar essa personagem, acompanhar todos esses planos mirabolantes, todas essas artimanhas em busca do trono. Eu acho muito divertido, muito gostoso. A Laura soube explorar muito bem essa característica da Belladonna. Fiquei, assim, embasbacada, porque eu sou uma pessoa meio, assim, que não consegue fazer. Então a gente olha os outros e fala, olha que maravilhoso. Logo no início ela fala que ela passou anos fingindo. Ela nunca foi a Belladonna de verdade. E ali no castelo não vai ser diferente, ela vai continuar com essa máscara. Logo de cara percebem que ela não é tão ingênua quanto imaginaram, mas assim, ela continua fingindo porque ninguém sabe a real personalidade dela, tudo que ela sabe. Eles percebem que ela é um pouco manipuladora, mas acham que vão dar conta. Lê do engano. E uma das coisas que eu acho muito mais legal, assim, da história é que realmente, na cabeça dela sempre sorria, seja gentil. Eu vou ser gentil com essa pessoa, vou oferecer uma coisa para depois usar. Ela tá sempre explicando todos os passos dela. E eu acho muito engraçado que aos poucos esses passos vão se tornando mais naturais. Ela vai permitindo ser ela mesma, mesmo depois de anos fingindo. E eu acho bem gostoso, principalmente quem... Como posso dizer? Quem desencadeia isso. É uma personagem que ela demora muito pra mostrar as suas vulnerabilidades, suas fragilidades. Eu não acho um defeito, eu acho bem interessante, porque quando acontece, você se sente privilegiado por ter acesso ao lado frágil da personagem, porque ela não deixa de jeito nenhum, você demora muito tempo pra ela se permitir fazer isso. O próximo personagem que eu quero falar é o Luca, um dos príncipes que ela vai ter que se caçar, e aqui esfaqueia. Eu no início não gostava muito dele, eu tava torcendo pro outro príncipe, ignorando totalmente a ilustração do casal. E esse personagem, ele foi ganhando aos poucos o meu carinho, mas assim, bem aos poucos, e levando em conta que é um camalhaço, coloca aos poucos nisso, tá? Porque ele começa sendo um grande babaca, não só por esfaquear ela, mas por ser muito frio, ser muito parecido com a Belladonna, na verdade. A diferença é que eu tô na cabeça da Belladonna e crio aqui uma simpatia, uma empatia no caso. Porém, assim como ela, também ele vai se mostrando na realidade. Esse gelo que tem dentro dele vai se derretendo. A gente vai conhecendo o passado dele, que explica por que ele é assim, qual foi a sua criação. E aos poucos, bem aos poucos, eu fui o quê? Me tornei cadelinha, né? Fatídico isso acontecer. É um personagem que ele cresce bastante depois que ele se aproxima da Belladonna, assim que ela perdoa ele. Assim que ela se vinga um pouquinho da facada que ela levou, porque ela não gostou muito, ela é uma personagem que leva rancor no coração e quando menos você esperar, ela vai atacar.
Já a da Mika era o meu escolhido. Não sei, gente, eu olhei e falei, gostei, quero eu e eles um casal. E ele mal olhava pra Belladonna e eu achei isso bem interessante, como ela faria pra conquistar ele. E aí não rolou. E aí eles foram por outro caminho e meu coração se partiu quando eu descobri que o da Mika gostava de outra pessoa. Eu fiquei, assim, devastada. Eu torci pra morte da personagem só pra eles ficarem juntos, o que não ia acontecer, porque... a fanart me deu spoiler. O problema é que eu esqueci da fanart. Tanto que eu li as descrições da Mika e falei, ué, ele não era assim na fanart. E a burra continua com crush nele. Por quê? Gosta de sofrer. Eu comecei a falar dos três juntos porque eles vão formar uma grande tríplice, porque cada um detém um poder. A Belladonna possui o povo, a família dela no caso, né? Porque ela é nova nessa coisa, ela não tá possuindo muita coisa. A Belladonna possui o povo, o Luca possui o Senado e o da Mika possui os guerreiros. O poder daquele lugar é dividido, mas juntos eles vão começar a fazer coisas incríveis. O da Mika é um ótimo guerreiro, só que ao mesmo tempo ele tem um lado fofo, um lado gentil e um pouco ingênuo. Tanto que o Luca muitas vezes briga com ele, que fala, cara, se você tivesse metade da percepção de uma guerra aqui no Senado, você ia dominar todo mundo. Mas não, você é trouxa. São cenas muito boas, assim, deles se brigando, se bicando, porque eles não se dão bem. Até o momento que eles começam a se dar bem, porque eles não têm mais que competir. Luca acaba se desvencilhando de algumas correntes que o prendem. E assim, gente, a relação entre eles, o crescimento, é coisa fofa. Agora, os próximos personagens que eu vou falar são personagens mais secundários, são do grupinho da Belladonna. Eles foram os primeiros amigos dela, porque ela nunca se permitiu isso. Ela nunca se permitiu ter uma fraqueza. E quando ela se viu tendo amigos, ela adorou, ao mesmo tempo ela temeu. E spoiler, eles são a fraqueza dela e vão usar isso. O primeiro personagem que eu quero falar é a Karina, que foi a primeira pessoa a entrar na vida dela como uma criada. E uma coisa bem interessante é que a Karina foi amante do irmão da Belladonna. Então, várias vezes falam sobre ele, tanto que chegou um momento que eu achei que ele ia voltar à vida, que ele não morreu de verdade, porque ela sempre falava, ela sempre mantinha essa memória viva. E eu achei que era por algum motivo, mas não, era só porque a Karina era apaixonada por ele, por isso que ela ficava falando dele. Era o amor. Ela é uma personagem que tem um pouquinho de ironia, um pouco de sarcasmo. Ela enfrenta a Belladonna algumas vezes, ela não lambe o pé dela, e isso acaba aprofundando a amizade. Karina é perfeita e eu não vou falar muito dela porque... delicado. Muito delicado. A próxima personagem é a Morana, ela é uma vampira, a Karina é humana, tá? Esqueci de falar disso. E ela é prima do Lucas, porém, eles não são próximos, na verdade, eles se odeiam de todo o coração, não se dão bem. Assim, tem um momento que o Lucas começa a entrar mais no grupinho e os dois se bicam e é muito engraçado ver a interação entre eles. A primeira aproximação da Morana é a Belladonna. Ela acaba ajudando ela em um momento de necessidade, ela gosta do poder da Morana, que ela lê mentes, e ela acaba se tornando uma espiã e uma fofoqueira. Na verdade, ela sempre foi uma fofoqueira, mas naquele momento ela usa os seus poderes para o bem. É uma cena boba, mas tem um momento, assim, que eu acho muito engraçado, que a Belladonna foge, e chegou no momento que ela fala, deram falta de mim? Falta de você? Eu posso jurar que 10 pessoas viram você. A Morana tem o talento, ela só saiu espalhando boato de onde você estava e todo mundo acreditou. Ou seja... aqui ela tem dois poderes, ler mente e a fofoca. E por último, a última integrante é a Lidana. Ela também é uma humana e sonha em ser uma guerreira. O que não pode porque ela é humana. Porém, Belladonna vai ser rainha. Ela fala, olha, te nomeio, só que você vai servir a mim, você vai me proteger. E ela fala, beleza. Ela é uma personagem bem mais séria. É claro que às vezes a Morana tira a Lidana do sério e as duas acabam virando uma palhaça. Sim. Porém, ela é mais séria, ela é uma guerreira, ela leva o seu trabalho de proteger a Belladonna muito a sério. E assim, mesmo ela não se encaixando tanto na personalidade do grupinho, ela acaba sendo uma peça assim, de encaixe perfeito. Tem muitos outros personagens que são incríveis, tanto pro bem quanto pro mal, né? Porque tem uns personagens assim que você tem vontade de... né? Vocês entenderam que são os vilões. Mas são todos personagens muito bem escritos, muito bem planejados. E conhecer cada um deles foi uma coisa maravilhosa, uma coisa incrível. Sabe o que também seria incrível, gente? Vocês compartilharem esse vídeo para um amigo, gente. Belladonna, história de vampiros, é maravilhosa. E você precisa compartilhar com um amigo que gosta de livros de vampiro e que vai gostar dessa história. Compartilha, mande que ele se inscreva, porque estamos o quê? Rumo a 1000 inscritos. Já saímos da metade, gente. Falta menos de 500. Em algum momento a gente chega lá. A narrativa é em primeira pessoa e vai rodar quase que 100% no ponto de vista da Belladonna. Existe apenas um ponto que não é dela lá no final, então eu não vou comentar sobre ele porque ele tem muitos spoilers e praticamente explodiu a minha cabeça, porque como eu posso dizer sem dar spoilers?
Eu achei que rolou uma traição ali, eu tava desesperada, mas no final foi ainda mais incrível que uma traição. Mas não vou falar sobre esse ponto de vista mais o da Belladonna, o que é incrível estar na cabeça dela, porque ela é uma personagem, como eu já disse, muito estrategista, inteligente, com muita artimanha, e você vai acompanhando toda a linha de raciocínio dela na cabeça dela. E eu, assim, adorei, muito incrível. É uma personagem muito difícil de escrever, porque, como eu posso dizer, sem ser ofensivo, um dia eu vi um meme que é: não escrevo personagens inteligentes, porque tenho que ser inteligente também. É esse naipe, gente, é muito difícil. E aqui ela conseguiu. Foi uma leitura muito agradável, foi uma leitura muito gostosa. A Laura, ela sabe conduzir uma narrativa. É claro que tem pontos ali um pouco mais lentos, um pouco mais, não vou dizer chatos, mas cansativos, porque é um livro que tem muita política. E se você não é tão fã, às vezes ela sentada no Senado, ouvindo as pessoas falando, fazendo besteira, puxando a sardinha pro lado deles, pode ser um pouco chato. Não vai ser sempre que ela vai estar com os amigos, que ela vai estar em guerra. Então tem esses pontos mais lentos, mas eu não considero que eles sejam ruins. Só que eles são mais lentos. É um livro que tem 1000 páginas, exatamente 1000 páginas. É uma construção bem longa. A Belladonna tem um grande objetivo de construir um império, né? Primeiro comandar tudo, depois construir um grande império. E ela vai colocando esses dois planos em prática ao longo do livro. E diferente de Safira de Prata, que tinha pontos que eu falava, olha, isso aqui dava pra cortar facilmente, Belladonna não. Belladonna parece que todo o conflito, toda a história precisa estar ali para fazer sentido. Então, não reclamo que tenha 1000 páginas. É um pouco assustador. Esse é o terceiro livro na vida que eu li que tem mais de 1000 páginas. Consequentemente, é o terceiro livro da Laura Reggiani que eu leio. Mas eu acho que foi uma história muito boa. Uma história que, apesar de longa, ela precisa ser longa, porque não faria sentido ser menor. Eu acho que Belladonna ficaria um pouco estragada se ela não fosse desse jeitinho. E por causa dessa quantidade exorbitante de páginas, eu demorei um pouquinho mais para ler. Foram, em teoria, 20 dias, mas foram 18, porque teve uma pausa para ler uma história outra que tinha lançado. E lá para 70% do livro, a minha produtividade começou a gritar. Primeiro que às vezes é um pouco desanimador, porque quando você chega em 70%, significa, estou no final do livro, estou me encaminhando. E aí eu cheguei e falei, tô me encaminhando. Aí eu parei e pensei, falta 300 páginas. Falta um livro. Então, nesse ponto, ficou um pouquinho cansativo, porque eu lia, e ainda não acabava. Então, isso ficou frustrante. Por quê? Minha produtividade atacou. Eu comecei a me sentir mal, porque eu estava presa nessa história. Eu estava lendo um livro no tempo que eu conseguia ler 5, e eu trabalho com conteúdo, e se eu não leio, eu não tenho nada para indicar. Se eu não tenho nada para indicar, eu não tenho conteúdo. Sacou a história? Então a minha mente ficou gritando esse ponto e só acabou quando eu terminei a história. E isso foi um pouquinho desconfortável, mas ao mesmo tempo não é culpa da história, é culpa minha. E eu preciso de terapia. Esse livro tem um final fechadinho, amarradinho, com muito cuidado, porém é uma trilogia de imperatrizes, mas a história da Belladonna, ela finaliza nesse ponto. E o epílogo, ele dá dicas, na verdade, ele deixa bem claro quem vai ser a próxima protagonista do segundo livro, de qual vai ser a história, de onde vai. Eu acredito que a Belladonna vai estar aparecendo, porque essa personagem é importante na vida da Belladonna, não vou dizer quem é, tá? Porque é um spoiler muito bom. E eu fiquei curiosa, fiquei com um pouco de preguiça, porque eu sei que vai vir outro camalhaço, sim, mas eu também fiquei curiosa. E agora vamos falar um pouquinho do epílogo, que ele passa 50 anos depois, né? Porque são vampiros vivem bastante. E uma coisa da Laura Reggiani bem legal é que se eles não se alimentam, eles acabam envelhecendo mais. Teve alguns humanos que não eram mais vivos, teve humanos que estavam velhos e, cara, doeu. Sei lá, foi assim, tão... Ela passou por cima, sabe? Ela não se aprofundou nisso, mas doeu muito. E saber que todos os vampiros ao redor da Belladonna, incluindo a Belladonna, vão sofrer pela morte deles, sabe? Eu acho engraçado que foi muito sutil. Ela fala, foram muitas coisas, o barqueiro levou algumas almas, e passou aí, eu fiquei tipo, levou algumas almas? Eu sou trouxa. Eu fiquei, assim, realmente doída, principalmente com a Lidana, cara. A Lidana eu acho que foi a que mais doeu. Não que ela esteja morta, ela só tá velha. E você fala que daqui a pouco ela vai morrer e todo mundo vai sofrer, e a Morana vai sofrer. E eu fiquei tipo, alguém morde ela. Eu sei que não é assim que vira vampiro, mas alguém morde ela. Essa é uma história longa, não dá pra dizer outra coisa. Ela pode assustar à primeira vista, mas não deixe isso impedir vocês de explorar personagens incríveis, um enredo deslumbrante e uma narrativa gostosa. Foi um livro que me deu muitas emoções. Eu ri,
passei raiva, quase chorei, porque eu sou uma pessoa sem coração, gente, eu não choro. Quase chorar já é um ponto muito importante na história. E é claro que eu vou dar 5 estrelas, não vejo a hora do próximo livro. E se você gosta de vampiro, se você quer se desafiar, leiam Belladonna, eu aposto que vocês vão amar. E principalmente, gente, se for comprar o livro, usem o meu link, vai estar aqui na descrição. Me ajudem, tá bom? E se você gostou do vídeo, deixa o gostei, que me ajuda bastante. Se inscreve no canal, porque estou sempre indicando livros nacionais deslumbrantes que vocês vão se apaixonar. Compartilha esse vídeo com um amigo que ama vampiro e que precisa conhecer a história de Belladonna, que vai surtar. Vai me seguir nas minhas redes sociais, porque eu fiz um diário de leitura desse livro. Então eu fui mostrando todo o meu sentimentos, tudo que estava acontecendo, sem dar spoiler, foi bem divertido. E, é claro, a gente vai conhecer meus livros Pequenos Desejos e O Canto da Sereia, que também vão estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!